triguinhos, graça e paz, vamos amar sequência de vídeos, mesma roupa, exatamente, porque eu tô gravando os vídeos tudo de uma vez, porque senão, vocês sabem o esquema, né? A guerra aqui é pra poder gravar. Bom, essa sequência tá numa playlist, eu vou deixar a playlist aqui no card, aqui na descrição. Lei da Atração versus Bíblia, porque pode ser que você tenha chegado nesse vídeo aí aleatório, e aí você vai poder acompanhar o que tá acontecendo, né? O porquê que eu comecei a gravar esses vídeos e o que eu tô ensinando aqui. Primeiro eu quero dizer pra você que tudo que eu tô falando aqui são coisas que eu tenho aprendido nesse processo de um ano, do ano passado pra esse ano, mas que tudo entrou no meu coração mesmo, na minha mente, de forma tranquilo, ao ponto de eu conseguir passar para vocês, vão fazer alguns meses. Então até gravei isso no vídeo anterior, que ao longo dos vídeos eu vou poder ir contando as minhas cocriações, aquilo que eu tenho manifestado através da fé, e cada vez mais vai aumentando, né? Eu já tenho alguns testemunhos para contar. Quando eu comecei a gravar eu não tinha nada, não tinha cocriado nada, e agora eu já tenho algumas cocriações feitas que manifestaram baseado na palavra liberada, como honrar compromissos específicos, ter o dinheiro para os compromissos, enfim. Mas hoje eu queria gravar um vídeo, como você deve ter visto na miniatura, se a Bíblia fala sobre crença limitante. Fala. E aí eu queria compartilhar com vocês uma passagem que é bem conhecida. Deixa eu abrir ela com vocês para a gente poder ler. Vocês conhecem essa história com certeza, se vocês têm hábito de fazer a leitura da Bíblia, né? Que é aquela história do coxo que tá lá no poço de Betseba, né? É uma passagem bem conhecida e eu quero ler com vocês para a gente poder frisar alguns pontos que são bem legais para vocês entenderem. O que é uma crença limitante, né? O termo mais famoso hoje em dia é esse, né? Crença limitante, né? Mas na verdade, o que é uma crença? É você crer em algo. É quase a mesma coisa que fé. Só que o problema da crença é que ela foi construída. Você precisa entender que a forma que você pensa, a forma que você reage e age, a sua maneira de lidar com a vida, ela não é aleatória. Você foi construído para lidar dessa forma. A nossa mente, ela criou um padrão. Eu vou tentar explicar, acho que eu até falei já isso aqui em alguns vídeos, talvez eu não seja a melhor pessoa para explicar, porque eu também estou aprendendo sobre essa questão que está muito em neurociência. Mas pelos vídeos que eu vi de pessoas, né, que são especialistas nisso, o que eles explicam, né? Até os 7 anos de idade, você está absorvendo tudo que está acontecendo ao teu redor. E você está absorvendo tudo. Passou dos 7 anos, a sua mente pega toda aquela informação e cria um padrão para você viver. E você vai viver dentro desse padrão. Eu vou usar o termo programação, como um computador, tipo um computador. Fomos programados. O problema é que você foi. Não foi uma coisa que você escolheu. Você foi programado por todas as pessoas que tiveram convívio com você. Pai, mãe, irmãos, amigo, escola, curso. Tudo que tu fez nessa idade de 7 anos criou um padrão em você, ok? E situações também, por exemplo, situações que tiveram um grande impacto emocional vai criar um padrão em você. Vou dar um exemplo meu, ó. Quando minha mãe separou do meu pai, a saída do meu pai de casa, pra mim, foi um impacto emocional muito forte. Tanto que eu tinha pesadelos todos os dias da minha mãe indo embora também. Olha que louco, né? Eu via minha mãe, eu sempre sonhava com a minha mãe me largando, né? Fazendo a mesma coisa que meu pai. Mesmo sem ter nenhum indício disso. Eu sonhava com isso, por quê? Porque era um medo que eu fui construindo. E aí eu criei um padrão. Qual o padrão? Vários, na verdade, né? Mas um dos padrões que eu criei foi o seguinte: preciso fazer coisas para agradar, para que ela não me mande, para que ela não vá embora. Eu associei de que ela ficar comigo ia depender de eu ser uma boa filha. E isso me trouxe um padrão para a vida de agradar as pessoas com fazendo coisas. E isso não que isso seja 100% ruim, né? Não há problema nenhum em você ter ações que abençoem as pessoas. O problema é quando a sua frequência é o medo, que era o meu caso. Tipo, não fazia as coisas por amor. Eu fazia para poder me beneficiar. E qual era o benefício que eu queria nesse caso? Que ela não me largasse. Entenderam? O problema é a motivação. Esse foi um padrão que eu criei. Então, você pode ter criado inúmeros padrões. Esse é um, dois, tá? Porque eu criei vários. Eu criei o padrão... Deixa eu compartilhar, né? Já que a gente tá aqui. Eu criei o padrão... Como minha mãe separou do meu pai, só tinha eu e ela. E eu era muito precoce, assim, em entender o que estava acontecendo.
Então eu tive muita clareza de perceber que com a saída do meu pai, a nossa vida financeira não era mais a mesma. Então um padrão que eu criei é de não pedir. Eu não pedia nada pra minha mãe. Minha mãe fala que eu pequeno eu dizia assim: a gente não tem dinheiro não, né, mãe? Ela falava: a gente não tem dinheiro não. E eu ficava quieta. Imagina uma criança que criança o que mais faz é pedir quando quer algo, ela não tem problema nenhum em falar: ai mãe, eu quero, não é verdade? E eu simplesmente pedia. Eu não pedia. E isso me trouxe o quê? Não pedir. Não pedir pra Deus, não pedir pro universo, não pedir pra ninguém. Ter dificuldade de pedir. Então, assim, a sua história, né, a sua vivência, ela trouxe pra vocês padrões, né? O problema é quando esses padrões, essas crenças, elas te limitam. Por isso que eles chamam de crença limitante. Elas te bloqueiam e não deixam você viver o extraordinário, o sobrenatural, o normal, que nem é sobrenatural, que deveria ser normal. Porque você acredita em algumas coisas que não são verdades. Mas como foi verdade para você naquela fase, sua mente entende que é verdade até hoje. Olha só que interessante essa história de João. João 5 conta assim, ó. Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betesda. Eu falo Betseda, né? Mas é Betesda. Rodeado por 5 terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes e inválidos, cego, coxo, paralítico, esperavam pelo mover da água. Porque um anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso ficava curada. Gente, essa história, né, algumas bíblias elas já mostram, botam entre parênteses, botam um traço, porque essa aqui era uma lenda, ok? Isabela, tinha um anjo de verdade? Não, não existia um anjo. O tanque se movimentava, tem até uma explicação técnica para isso, porque acho que era o formato que tinha o tanque, a forma que a água saía do tanque, fazia com que o tanque gerasse um movimento, e as pessoas, né, começaram a acreditar que aquele movimento era algo espiritual. Então eles acreditavam que era um anjo que vinha e sacudia a água. Então você tinha que entrar naquele momento e você tinha que ser o primeiro para que você pudesse ser curado. Então tinha que ser a primeira pessoa. Aí olha que interessante. E aí no versículo 5 diz assim, ó: um dos homens que se achavam ali estava paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo ele estava doente, perguntou a ele: você gostaria de ser curado? Gente, essa passagem é muito interessante porque isso aqui é um dos poucos versículos, um dos poucos exemplos, momentos que é Jesus que pergunta se a pessoa quer ser curada. Porque normalmente Jesus sempre falava: o que queres que eu te faça? E aí aquele homem diz o seguinte, ó: eu não posso. Gente, olha isso. Eu não posso. Respondeu o paralítico. Por que ele não podia? Porque eu não tenho ninguém para me ajudar a entrar no tanque. Depois do movimento da água. Quando tento chegar lá, sempre entra um outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pega sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado. Eu amo essa passagem porque essa passagem ela é uma amostra do poder do Espírito Santo na nossa vida quando a gente está com alguma dificuldade de quebrar crenças. E aí eu vou explicar para vocês a crença e as duas formas que você consegue quebrá-la, né? Olha que interessante esse homem. A mente desse homem criou um padrão de cura. Qual o padrão que esse homem criou? Eu preciso entrar eu só vou ser curado se eu entrar ali. E não adianta só entrar, tem que ser quando o anjo sacudir. Aí não adianta ser só quando o anjo sacudir, eu tenho que ser o primeiro. Esse era o padrão mental da cura. É o como. Como eu vou ser curada? É a forma que ele criou de que só seria daquele jeito. Nós fazemos isso. Às vezes você ouviu de alguém dizendo: não, para ter muito dinheiro tem que trabalhar muito. E aí você trabalha e nada. Ou alguém disse pra você: não, tem que se esforçar muito, tem que acordar de madrugada. E aí às vezes, ou se você não faz isso, você fala: eu não tenho porque eu não faço isso. Só que isso são padrões que não são verdades. Não que a gente não tenha que dar nada em troca para receber a prosperidade, porque é semente. Mas não significa que você tem que trabalhar muito, se esforçar muito. Isso é padrão. E aí esse homem, ele, dentro desse padrão, o padrão dele estava tão limitado, a crença dele estava tão limitada que ele nem tem coragem de falar para ele. Poderia falar para Jesus assim, ó. Quando Jesus falou assim: tu queres ser curado? Ele poderia falar: por quê? Você vai me levar lá? Vai me colocar, vai me botar na água? Vai me abençoar? Ainda que ele não cresce que Jesus pudesse curar ele, mas ele poderia dizer: vai me levar?
Mas nem isso ele conseguia enxergar. Por quê? Porque a mente dele focou numa forma que isso tinha que acontecer. Deus está falando para mim e para você o seguinte: vocês precisam romper com as suas limitações. Por isso que Paulo fala: renovai a vossa mente. O que Paulo está dizendo? Renova, preste atenção no que você está pensando e muda isso aí. E aí eu creio, gente, que tem duas formas de mudar. Uma é quando você reconhece os seus padrões, quando você se lembra. Isso pode ser um exercício. Eu tenho um amigo que eu já mencionei ele aqui nos vídeos, Jefferson, que ele me ensinou uma coisa que é linda, que tem que ser linda e aplicável, né? Ele falou para mim: você precisa pegar as situações que te causaram traumas, medos, né? E ressignificar elas. O que é ressignificar? Enxergar o que tem de bom, para que a sua mente, quando se lembrar daquela situação, não se lembre do que foi negativo, mas ela comece a entender o que teve de positivo. Vou dar um exemplo. Eu morava num bairro, nasci, fui criada lá, e aos 12 anos eu tive que me mudar. Essa mudança, essa ruptura para mim foi muito difícil e dolorosa. Então, quando ele me perguntou: o que você se lembra aí que foi muito difícil? Essa foi a primeira coisa que eu lembrei, a minha mudança. E aí ele falou pra mim assim: então tá bom, agora eu quero que você coloque aí no papel o que essa mudança te trouxe de bom. Cara, de início você não enxerga nada. Eu falei: nada? Ele: mas tem. E você precisa encontrar. Porque quando você encontrar, é nisso que você vai focar. E aí a sua mente, ela vai sair dessa lembrança de sofrimento e ela vai se firmar numa nova lembrança. É como se eu estivesse mudando o passado, ele falava. É a mesma coisa, isso aí é mudar o passado, porque sua mente agora, quando ela se lembrar da mudança, ela vai enxergar o que você posicionou para ela de bom. Então, isso pode te ajudar muito, porque talvez quando você começar a escrever sobre lembranças específicas, a sua própria mente vai desbloquear coisas que você não lembra, porque isso aconteceu comigo. E a outra forma é o próprio Jesus interferir. E eu entendo que Jesus, ele não tem como interferir se a pessoa não entender que precisa mudar esse padrão. Eu acredito que quando esse homem começa a falar para Jesus sobre o padrão, a mente dele está mostrando para ele mesmo o padrão que ele criou. E aí é onde Deus encontra uma oportunidade nele para manifestar a cura. O que eu creio? Que se você assistir nesse vídeo, você já vai entender que existem crenças em você que precisam ser mudadas. E o Espírito Santo tem poder para te ajudar a reconhecê-las, identificá-las, para iniciar o processo de mudança. Gente, Deus não faz lavagem cerebral. Então Deus não vai entrar na sua mente e fazer uma lavagem cerebral e transformar você em outra pessoa. Por isso que Paulo fala que nós precisamos renovar. Só que nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisso. Eu vivi algumas experiências esse mês passado de coisas que Deus me lembrou da minha infância, que criaram em mim padrões, e agora Deus começou a ressignificar esses padrões, até mesmo através da palavra. Cara, eu tenho muitos padrões que foram criados, então eu vou contando assim aleatório nos vídeos, né, para não ficar né? Mas assim, foi muitos padrões que foram criados por causa da vivência, das experiências que eu tive e que não me programaram de maneira correta. E agora Deus está me reprogramando, né? E a palavra de Deus é linda em falar isso. Teve uma experiência, a me encerrar esse vídeo, bem assim, forte, que Deus falou para mim assim: um dos seus padrões que você criou foi o de não pedir, né? Então, se você não pede, você corre atrás sozinha. Mas quando você imaginava algo que você sabia que talvez você sozinha fosse muito mais difícil, né? Ou quase impossível, você simplesmente deixava de desejar. Olha isso. Por que Deus começou a falar isso comigo? Porque eu comecei a fazer algumas ações práticas para me ajudarem dentro das coisas que eu desejo. O que eu quero manifestar? Então eu comecei a fazer lista, comecei a fazer um planejamento. E eu reparei que eu tinha dificuldade de escrever coisas que eu quero, porque eu simplesmente não conseguia nem querer. E olha que louco, eu não conseguia querer, mas quando eu via alguém realizando, eu falava: poxa, eu queria isso. E aí um dia Deus falou para mim assim: você quer e não tem porque não pede. E aí depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, tá? Porque é uma palavra que a gente precisa trazer um novo significado para ela, porque a gente interpreta ela de forma errada, que é a palavra de pedir e não receber, porque pedir pelo seu próprio prazer. Próximo vídeo. Só que aí nesse dia Deus falou para mim assim: você suprimiu até o seu desejo de pedir. E aí quando você via que tinha alguma coisa que talvez fosse muito impossível para você alcançar, você deixava de sonhar. E por isso que agora você está com tanta dificuldade
de colocar no papel coisas que você deseja, porque você tem dificuldade, inclusive, de sonhar, de se imaginar. E aí eu falei, Deus, e como resolve isso? E aí Deus me deu uma palavra. Primeiro você precisa saber e entender, tudo é possível que crer. Gente, como eu chorei nesse dia, é uma palavra simples que eu já conhecia. Tudo é possível ao que crê. Então o meu papel é só crer, é desejar, escolher o que eu quero e crer. E crer naquilo. Como eu falei no primeiro vídeo, tem alguns passo a passos que nos ajudam. E ao longo conforme eu for gravando outros vídeos, eu vou compartilhando com vocês como que eu tenho botado isso em prática, né? Como que eu tenho me ajudado a colocar todo esse entendimento de uma forma que eu veja acontecer, ok? E assim que eu... E aí acompanha aí os vídeos que vocês vão ver, porque a gente vai falar muito sobre isso. Talvez eu repita várias vezes a mesma coisa, mas isso vai ser bom, porque isso vai gerar na gente compreensão, ok? Bom, espero que essa palavra te abençoe. Pesquise mais aí sobre crenças, para que você possa saber como lidar com elas e como ressignificar elas, tá bom? Um abraço, beijinhos.